Queridos, bom dia. Que calor essa manhã, que manhã gostosa, né? Nós estamos aqui tentando driblar o calor, instalamos meio à pressa alguns ventiladores, deixamos essa porta aberta. Que você continue orando, porque logo Deus nos dará os ar-condicionados, amém, queridos? Você crê nisso? Amém? Não há impossível para Deus. Hoje nós estamos com um problema na internet. É um problema não nosso, problema da própria Vivo, ela está em manutenção, então provavelmente esse culto será transmitido mais tarde online, não ao vivo. Mas você que está aqui, eu tenho para dizer para você que você é privilegiado, porque Deus vai falar com você, amém? Você crê nisso? Queridos, o tema da mensagem de hoje é o relacionamento que Deus quer e a intimidade que eu preciso. Eu comecei a me perguntar essa semana eu fui muito ministrado por Deus, foi talvez uma das semanas mais corridas e cansativas que eu já tive na minha vida. Eu estou muito feliz hoje aqui em ver aqui uma turma lá de Boituva. Quem é de Boituva, levante as mãos aí. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Vocês são muito bem-vindos. Essa semana eu chorei muito por Boituva. Essa semana meu coração estremeceu, porque eu sou um homem que ama a obra, eu amo a casa do Senhor, e Boituva está passando por momentos difíceis, nós vamos recomeçar, amém? Mas Deus é poderoso para nos dar sucesso em tudo que fazemos, amém, amados? E eu, orando, eu estou trabalhando em Capivari essa semana, e estou viajando todo dia, e eu tirei algum tempo para ouvir alguns homens que eu respeito. Essa semana eu ouvi muitas palavras abençoadas, e eu aprendi coisas maravilhosas. Uma das coisas que eu aprendi trouxe a minha palavra que eu vou pregar hoje, uma palavra que eu ouvi do John Bevere, que fala sobre pureza, santidade. Eu já vinha falando, já tinha anunciado para algumas pessoas próximas a mim, que eu estaria iniciando uma série que não é hoje, uma série sobre santidade. Eu vou estar começando ela daqui a alguns dias. Nós vamos falar sobre santidade dos olhos, santidade da mente, santidade da boca. Mas esse assunto, santidade, estava muito forte no meu coração, e eu comecei a meditar a respeito do porquê. Por que você quer Deus? Você já se fez essa pergunta? O porquê você quer Deus? O porquê você quer ficar perto de Deus? O porquê você quer Deus na sua vida? Eu acredito que essa resposta, ela não é tão complicada assim, ela é uma resposta inclusive simples. Quem não quer Deus, talvez seria uma pergunta complicada: por que não querer Deus? Mas a pergunta mais difícil é: por que Deus me quer? Por que Deus iria querer você? Nós somos tão mimados, nós somos tão irresponsáveis, nós somos tão prolixos no nosso relacionamento com Deus. Deus fica em segundo plano, a vontade dele fica em terceiro, quarto plano, a nossa vontade vem em primeira. A pergunta mais difícil de ser respondida é: por que Deus me quer? Talvez essa resposta, que pareça ser difícil, a gente encontra ela na origem. Quando Deus cria o homem, e toda a viração do dia, Ele desce para se relacionar com o homem. O homem foi criado para o relacionamento. Deus me quer porque Ele quer se relacionar comigo, amém, queridos? Foi por isso que Ele nos criou. Mas o pecado tirou do homem a intimidade, porque enquanto Deus quer relacionamento, nós precisamos de intimidade. Quando Deus rompe o relacionamento com o homem, isso é a morte espiritual. O homem começa a entrar em decadência, a estrutura familiar começa a ser corrompida. A partir daquele momento, um relacionamento que foi criado para ser perfeito, ele começa a ter problemas. Agora a culpa não é do homem, a culpa é da mulher. Um começa a culpar o outro, o julgamento entra, eles param de se apreciar, a natureza começa a sofrer. Por causa do homem começa a nascer espinhos, abrolhos, tudo que há de mutação ruim na terra vem por conta do pecado do homem. Então, enquanto Deus queria relacionamento, o homem precisava e precisa de intimidade. Agora o pecado tirou a intimidade. Minha esposa é minha melhor amiga. Ela me contou primeiro talvez as maiores dores da vida dela. Eu fui a primeira pessoa a saber. Ela compartilha comigo os segredos, compartilha comigo as vontades, ela compartilha comigo os devaneios, as loucuras. Mas quem concorda comigo? Se eu trair minha esposa, eu deixo de ser o melhor amigo dela?
Quem concorda comigo? Se eu adulterar contra a minha esposa, eu não sou mais digno de ouvir os segredos do coração dela. Porque o pecado, ele não só destrói o ser humano, ele rompe a intimidade. Agora o homem, quando volta para Deus, ele já não volta mais para buscar intimidade. O homem volta para Deus porque a falta de intimidade gera problemas. E agora o homem volta para Deus para resolver os seus problemas e não mais para resolver a fonte do problema, que é a falta de intimidade. E nós vamos ver durante toda a Bíblia pessoas buscando a Deus para libertá-los do cativo, para trazer liberdade financeira. Nós vamos ver os homens buscando a Deus para vencer os seus inimigos e poucos homens buscando a Deus para ter intimidade com Ele. Eu acho que Davi e Paulo são alguns desses poucos homens. Olha o que escreve Davi no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi, o homem de uma coisa só, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. Eu não pedi duas, eu não pedi três, eu não pedi quatro, eu pedi uma coisa ao Senhor, e essa uma coisa é que eu possa habitar no teu templo. Para quê? Para contemplá-lo. Davi abriu mão de falar: eu tenho algumas coisas para te pedir, Senhor. A primeira delas é estar contigo, mas a segunda é ter um reino estabelecido. A terceira é que meus filhos possam continuar no meu lugar. O quarto é que eu possa vencer os meus inimigos. Não, Senhor, eu sou um homem de uma coisa só. Salomão era um homem de uma coisa só, mas a uma coisa só de Salomão era sabedoria. A uma coisa só de Davi era contemplação, era estar diante de Deus e contemplá-lo. Olha o que o mesmo Davi escreve no Salmo 63, do 1 ao 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário, e avistar o Teu poder e a Tua glória. E olha a frase de Davi: o Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Davi diz: Senhor, o teu amor é melhor do que a minha vida. Não importa a minha vida, importa o teu amor. Agora olha o que Paulo escreve lá na frente, Filipenses 3, do 8 ao 10. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. E olha o que ele diz sobre as perdas: eu as considero como esterco, para poder ganhar não as coisas de Cristo, não as bênçãos de Cristo, mas para ganhar a Cristo. E ele vem: e ser encontrado nele. Não tenho a minha vida, minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele diz: eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Esses homens nos indicam um caminho, são como luzeiros, dizendo: ei, conhecer a Cristo é a melhor coisa que um homem pode fazer. A nossa oração principal não deveria ser: Senhor, me traga paz. Senhor, me ajude a vencer os meus medos. Senhor, me ajude a conquistar um novo emprego. Senhor, me ajude a prosperar. Porque tudo isso viria a reboque se nós fôssemos homens e mulheres de uma coisa só. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser encontrado em Ti, eu quero ser visto em Ti. Eu considero todas as coisas como esterco para uma só coisa, para conhecer a Ti. Mas o caminho de volta para a intimidade é o caminho do temor do Senhor. Temor é diferente de medo. Quando Deus se revela ao povo de Israel no Monte Sinai, Ele se revelou de uma maneira grandiosa. Houve trovões, terremotos, e as pessoas tiveram medo. E de repente veio Moisés e disse: ei, não tenham medo.
Deus fez essas coisas para colocar o temor dele no coração de vocês. Percebam que ele diga, não tenha medo. O Senhor está fazendo isso para pôr temor no seu coração. Parece contraditório, se olharmos o medo com o temor sendo a mesma coisa. Mas ele diz, não tenham medo, Deus está fazendo todas essas coisas grandiosas para que o temor dele esteja no coração de vocês. O temor fala de seriedade, o temor fala de reverência, o temor fala de sabedoria. O sábio Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é saber que se é o pecado que rompeu com a intimidade, não há caminho para a intimidade sem santidade. Agora, quando você entende isso, você tem um caminho aplanado. Olha o que diz o salmista, o próprio Davi, Salmo 25, do verso 12 ao 15. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. Olha, o temor gera prosperidade. E a sua descendência herdará a terra. Agora olha o que ele diz. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Nós sabemos que o que é pecado, porque a lei nos diz o que é pecado, certo? Nós sabemos que nós não devemos cobiçar, porque a lei diz não cobiçarás. Mas não é a lei que nos conduz à intimidade, porque a lei, ela causa no homem um efeito, que Paulo vai chamar de um efeito que empodera o pecado. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 56. O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei, ela é restritiva, e o pecado que habita no homem, ele reage de forma negativa diante da restrição. Ou seja, quando diz não pode, ele quer. Quando diz que é errado, ele quer. Agora, não tem como ser conduzido à intimidade vendo a lei como restrição. Deixa eu te explicar melhor. Não há intimidade com Deus se você olha para os mandamentos dele como algo que te restringe de fazer aquilo que você quer fazer. Como que eu faço para saber se eu estou vivendo debaixo da lei? Se você não peca, só porque a lei diz para você não pecar, você ainda vive debaixo da lei. Que vontade de fazer, mas não vou fazer porque a Bíblia diz que não pode. Se não fosse pecado. Olha, a minha vontade era fazer, mas não vou fazer porque a Bíblia diz que não pode fazer. Imagina você tentando desenvolver um relacionamento com a sua esposa e dizendo, tá bom, vou te beijar porque diz lá no livro de casados que eu tenho que beijar você. Que saco. Irmãos, eu detesto ir no mercado. Quem é que detesta ir no mercado? Como é cansativo no mercado. Meu Deus. Minha esposa também não gosta tanto, mas minha esposa gosta da minha companhia. Então, eu preciso ir ao mercado. Mas deixa eu dizer uma coisa, minha esposa não quer que eu vá ao mercado com ela, ela quer que eu queira estar com ela. Porque se toda vez que ela me pedir para estar com ela, eu digo, que saco, tá bom, eu vou. Não há intimidade quando a lei ainda é uma restrição para mim. Se você não está pecando porque a Bíblia diz que você não pode fazer determinada coisa, e esse é o único motivo pelo qual você não faz, você ainda vive debaixo da lei. E o pecado está aguçado dentro de você. Porque você não está obedecendo a Deus porque você quer obedecer e porque você ama a vontade dEle. Você está obedecendo porque você tem medo de Deus e sabe que as consequências para a sua vida serão ruins. E você ainda está vivendo debaixo da lei, e a graça que não é só uma cobertura para você continuar pecando, a graça que é um poder para te tirar do pecado, ela ainda não está atuando, porque o pecado ainda está em você, e você racionalmente está lutando contra o pecado, como aqueles que lutavam antes da graça. Agora, como entender isso? Porque a lei do Senhor não foi dada para ser um peso para mim e nem uma restrição para mim. Olha o que diz o Salmo 119, do verso 10 ao 20. Olha a visão que Deus tem para nós, para que nos relacionemos com sua palavra.
Salmo 119, do 10 ao 20. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. E olha o que ele diz aqui: regozijo-me em seguir os teus mandamentos, como que regozija com grande riqueza. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. O salmista diz: eu tenho prazer na tua vontade. É quando eu começo a reconhecer que a vontade de Deus, ela é a melhor opção para a minha vida. Não é porque Deus, Ele é um estraga-prazeres. Deus não quer que você viva uma santidade porque Ele é chato. Ele não quer que você abandone o adultério porque Ele está restringindo você de sentir um prazer que é escandaloso. Não, Ele está querendo te livrar da morte. Ele quer te livrar da angústia. Ele quer te livrar da tristeza. A Bíblia diz que o pecado seca a alma. A Bíblia diz que o pecado traz angústia, o pecado gera a morte, o pecado traz aflição. Davi diz: enquanto eu calei, o meu pecado, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Tem pessoas que estão vivendo tristezas profundas porque estão vivendo em pecado. Tem pessoas que estão vivendo angústias profundas porque estão vivendo em pecado. Tem pessoas que estão sendo conduzidas à morte porque não abandonam o pecado. O pecado, ele vai te levar mais longe do que você jamais quis ir e te manterá preso por mais tempo do que você imaginou ficar. Então quando Deus quer te livrar do pecado, Ele não está estragando o teu prazer, Ele está te conservando o prazer. E se você acredita que Deus é restritivo e punitivo e quer te livrar do pecado porque Ele é chato, porque o pecado na verdade é o que você quer fazer, você está entregue à lei, a lei está empoderando o pecado dentro de você, e você não está sendo conduzido à intimidade com Deus. Como que a gente faz para entender esse conceito? Vamos comigo lá para Números 22. A Bíblia diz que Israel passa pelo Mar Vermelho, vence inimigos, e uma multidão de pelo menos 2 milhões de pessoas começam a caminhar para a terra prometida. Você para pensar, porque 2 milhões de pessoas andando numa direção, eram como uma nuvem sobre a terra. De repente eles começam a se aproximar dos inimigos, e alguns inimigos tentam obstruir o seu avanço. Mas quando eles chegam diante de Moabe, o rei de Moabe, que era Balaque, olha para aquela multidão e diz: nós estamos perdidos. Esse povo tinha conseguido empobrecer o Egito, destruir Faraó. Agora Balaque pensa: o que mais eles poderão fazer contra nós? E ele tem uma ideia. Ele lembra de um profeta que era conhecido como aquilo que ele abençoava era abençoado, e aquilo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. A Bíblia vai dizer que Balaão, que é esse profeta, se vendeu, se corrompeu. O que quer dizer que só se corrompe quem antes era bom. Então tudo leva a crer que Balaão, de algum modo, era um profeta que ouvia a voz de Deus e que profetizava coisas de Deus. Agora Balaque manda chamar Balaão para uma estratégia. Ele diz: eu pagarei a Balaão para que Balaão amaldiçoe Israel. Essa será a única forma de eu vencer esse povo. Balaque pega um grupo de uma comissão e envia para Balaão, para trazê-lo a Moabe, para que Balaão profetize e amaldiçoe o povo de Israel. Agora preste atenção nisso aqui. Verso 8 de Números 22. Disse-lhe Balaão: passem a noite aqui, e eu lhe trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Preste atenção. Tem coisas que nós nem precisaríamos orar. Amém? Tem coisas que estão tão claras na Bíblia, que se você levasse a palavra de Deus em conta, você não falaria: vou orar por isso.
Eu sempre conto uma história, e eu acredito que ela ilustra bem, de um dia que eu fui pego na porta da igreja, uma igreja aqui em Itapetininga que eu fui pregar. Eu já contei isso algumas vezes aqui na igreja. E eu lembro que na porta da igreja uma moça me para e diz: pastor, ora pelo meu casamento. E eu falei, eu não gosto de orar assim meio genericamente, né? Eu perguntei assim: mas o que está acontecendo no teu casamento? Ai, pastor, meu marido está desempregado, já faz 4 meses, nós estamos morando num quartinho na casa da mãe dele, e as coisas estão muito difíceis. Falei, então, deixa eu tentar entender, seu marido está desempregado há 4 meses, e vocês estão morando já há 3 meses na casa da sua mãe num quartinho, porque ele ficou desempregado, que situação. Só uma pergunta, quanto tempo vocês já estão casados? Ela, 3 meses. Ah, 3 meses. Então vocês casaram bem no momento que ele estava desempregado e tal. E vocês estão juntos há quanto tempo assim? Vocês namoravam antes? Não, nos conhecemos há 3 meses. Ah, vocês se conheceram há 3 meses, ele já estava desempregado e vocês se casaram? Não, nós não nos casamos ainda. Ah, então vocês não se casaram, moram na casa da mãe dele, ele está desempregado. Vocês estão há 3 meses, ele está desempregado há 4. Você quer que eu ore por quê? Não, qual é a oração que você quer que eu faça? Porque a oração que eu tenho que fazer, Senhor, que essa menina volte para casa dos pais dela, e que ela vá trabalhar, cuidar da vida dela, que esse rapaz arrume um emprego, e quando ele tiver condições de sustentar uma família, ele vai lá, ou alugue uma casa, ou compra uma casa, aí ele casa com essa menina, traz e mora com ela, porque desse jeito não tem como orar por ela. Pensa, eu não falei desse jeito, tá, irmãos? Só pensei assim profundamente. Mas eu orei, falei, vamos orar a oração correta. Falei, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para essa moça, que ela entenda os seus caminhos e ande nos seus caminhos. Essa foi a minha oração por ela, porque precisa de orar, gente, para saber se Deus está abençoando um relacionamento desse? Não. Precisa de orar, precisa ser profeta, para saber que Deus, esse não é o caminho de Deus. Nós falamos isso no domingo passado, que há um caminho com Deus e um caminho para Deus. Esse é o caminho com Deus, Deus caminha nesse caminho. Mas Balaão vai orar, para saber se dava para amaldiçoar Israel. Ele, como homem de Deus, ele vai orar. Quem sabe Deus me dá autorização. E agora eu quero que você acompanhe comigo o verso 9. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Como perguntando: ei, Balaão, o que você está fazendo com esses caras? Eles querem amaldiçoar Israel. Israel é o meu povo. E ele diz assim, Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora a lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão, preste atenção na palavra de Deus: não vá com eles. Está claro para vocês, sim ou não? Dá para saber a vontade de Deus através dessa afirmação? Não vá com eles. E ele continua: você não poderá amaldiçoar a casa, você pensa em amaldiçoar de sua casa, também não dá para fazer, não dá para amaldiçoá-los, porque este povo é abençoado. Continuando a leitura, verso 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra. Agora preste atenção nisso aqui. O Senhor, o quê? O Senhor o quê? Não permitiu. O que Balaão está falando? Em outras palavras, Balaão está dizendo assim: não depende de mim, tá? Sabe quando você vai numa empresa aí, o funcionário vem falar para você assim, ó, não depende de mim, é que meu patrão não quer, sabe? Mas se eu pudesse, eu fazia para você esse desconto que você está pedindo, mas não depende de mim. O que está falando aqui Balaão é dizendo assim para esse pessoal, ó, se dependesse de mim, estava tudo certo, eu ia lá com vocês, estava resolvido, mas Deus não permitiu. Balaão se relacionava com a palavra de Deus como uma restrição e não como um prazer. Deus, se o Senhor não quer que eu vá junto, fique tranquilo, eu não vou. Gente, não tem como eu ir, eu nunca irei com vocês. Israel é um povo abençoado por Deus, é o povo de Deus, não me chamem de novo. Esse povo é um povo abençoado, nós temos que nos render a eles, porque eles são povo de Deus. Não, gente, Deus não me permitiu fazer isso. Balaão se relacionava com a palavra de Deus como restrição. E olha o desenvolvimento da situação. Verso 14. Os líderes moabitas voltaram para Balaque e disseram-lhe: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros.
Então foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o que impeça de vir a mim. Peço que... Eu acho que deve ter cortado minha tradução aqui. Tá tudo certo aí? Tá acompanhando comigo, Esther? Balaque disse que ele podia pedir o que ele quisesse, que nada impediria. Verso 17: porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha por favor e lance para mim uma maldição contra esse povo. Verso 17, fique comigo. Agora, os líderes voltam para Balaque e Balaque fala: aumenta a proposta. Coloca mais dinheiro na mesa. Ele não quis vir da primeira vez. Mas ponha mais dinheiro na mesa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não te faz pecar. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, fala assim: o diabo não te faz pecar. Quando você peca, fala para ele, quando você peca, o único responsável é você. Certo? Mas qual que é o papel do diabo no processo do pecado? O diabo é chamado de o tentador. O diabo só oferece aquilo que te atrai. O diabo não vem para você com uma oferta que você despreza. Se o diabo chegar para mim hoje com uma carreira de cocaína e falar para mim assim: cheira, ele não vai fazer isso. Ele não vai gastar o tempo dele com isso, porque eu desprezo a droga na minha vida. Mas se uma pessoa um dia experimentou a droga e se tornou dependente químico, e ele chegar com uma carreira de cocaína, a reação dessa pessoa será a mesma que a minha? Ela começará a tremer, o nível de adrenalina começará a correr no sangue dela, ela começará a ficar ansiosa, ela tentará fugir, mas logo ela estará prostrada diante da carreira de cocaína, porque ela gosta, ela precisa daquilo. O diabo sabe o que você precisa. Qual é a tua carreira de cocaína? O que te atrai? O que te aprisiona? Qual é o pecado que o diabo sabe que você tem grande probabilidade em cair? Deus me livrou de tantos pecados. E quando eu digo livrar de pecado, baseado no que nós estamos dizendo hoje, não é colocar uma corrente em volta de mim, uma muralha de mim, dizendo: Mateus, não faça isso, eu vou te proteger disso, não vou deixar mais que essa tentação chegue até você. Não é isso. Quando Deus te livra do pecado, é que Ele vai transformando a sua mente em relação àquele pecado. Eu lembro que quando eu era um adolescente, eu era um projeto de mulherengo. Eu lembro que eu estudava na escola, que minha irmã era coordenadora. E um dia, minha irmã chegou para mim em casa e disse assim: Mateus, hoje a professora de 42 anos, eu tinha 14 anos. Hoje a professora de geografia disse assim que você chaveca ela todo dia. Eu tinha 14 anos de idade, ela 42, e eu achei que eu tinha uma chance com ela. Eu era um projeto de um homem que não seria fiel à minha esposa. Eu era um projeto de um homem que iria viver uma vida dissoluta, perdido. E hoje eu não vivo uma vida de pureza e de fidelidade à minha esposa, porque Deus, Ele me cercou com um muro e não me deixa pecar. É porque Ele mudou a minha mente a respeito do que é aquilo. Aquilo para mim naquela época parecia glamour. Aquilo na época para mim parecia algo bom. Parecia que me fazia ser melhor. Hoje aquilo é desprezível, isso não é legal. Eu lembro que numa conversa com amigos, eu tinha 12 anos de idade, nós estávamos andando na calçada, e eu lembro que um amigo meu da mesma idade, olha a conversa de uns meninos de 12 anos, o menino disse assim: quando eu tiver minha esposa vai ser muito legal, vou ser muito fiel a ela. Um menininho de 12 anos. Eu disse assim: eu não. Eu vou ter pelo menos 2. Por quê? Porque algumas referências que eu tinha naquela época, homens que eu achava demais, homens que eu achava espetaculares, eles não eram fiéis às suas esposas. E na minha mente estava sendo formado que aquilo era legal, aquilo era muito bacana, aquilo me fazia ser melhor do que os outros. Mas quando Deus me livrou do pecado, Ele não me proibiu, a palavra dEle não foi restritiva, a palavra dEle transformou a minha mente a respeito do pecado. Aquilo deixou de ser atrativo e se tornou uma desgraça. Agora Balaão recebe uma proposta maior de dinheiro. Por quê?
Porque nós vamos ver na história de Balaão que ele é apegado ao dinheiro. E o diabo começa a tentá-lo, aumentando a proposta. E olha o que começa a acontecer agora. Verso 18. Balaão, porém, respondeu aos mensageiros de Balaque, aos conselheiros de Balaque: mesmo, preste atenção, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, olha a palavra dele, eu não poderia. Ele não está dizendo eu não iria, eu não faria de jeito nenhum. Ele diz eu não poderia. Ainda assim Deus me impediria, porque ele ainda está sendo restringido pela palavra. Ele ainda não foi convencido de que Deus não queria aquilo para a vida dele. E olha aqui, continuando no verso 18: fazer alguma coisa, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Agora verso 19: agora fiquem também vocês aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer. Gente, tinha mais o que para Deus dizer para Balaão? Balaão, não vá. Esse povo é um povo abençoado, você não poderá amaldiçoá-lo. A minha vontade é que você não vá. Aí o pessoal aumenta a oferta. Ele diz: olha gente, eu não posso. Na verdade esse dinheiro, todo o palácio, ai que vontade. Mas não posso, eu não posso. Quem já fez isso diante do pecado? Não é para fazer, mas eu não posso. Ai, não posso pôr a mão naquilo, não posso. Eu não insisto comigo. Esses dias eu vi uma camiseta de uma amiga nossa lá do México dizendo assim: não me ofereça Coca-Cola, eu não tenho autocontrole. Achei fantástica a camiseta. Não me ofereça Coca-Cola, não. Para Kathleen essa camiseta. Cadê a Kathleen? É quando você diz: eu não vou fazer, eu não posso, isso aí é mal, Deus não quer que eu faça, mas eu acabo fazendo. Gente, essa é a pior derrota que a gente pode sofrer na vida. Eu já sofri derrota assim na minha vida. Quem já sofreu derrota? Não vou fazer, eu não quero, não posso. Isso é pecado, isso é errado. É o que Balaão estava fazendo aqui. Agora, olha a palavra de Deus. Aqui que começa o incrível. O que acontece quando insistimos em querer fazer algo que Deus não quer. Verso 20: naquela noite Deus veio a Balaão e disse-lhe: visto que esses homens vieram chamá-lo, olha que interessante, gente, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Gente, será que Deus tinha mudado de ideia aqui? Deus é esquizofrênico? Sim ou não? Sim ou não? Não preciso te convencer disso, né? Mas Deus diz: vá com eles. Gente, eu lembro muito bem da minha mãe. Eu nasci e fui criado em São Bernardo do Campo. Quem conhece São Bernardo do Campo sabe que é uma terra cercada de represa. A represa Billings é gigantesca em São Bernardo, e cada cantinho que você vá, você encontra uma ponta da represa Billings. Muitos amigos meus e conhecidos morreram afogados na represa Billings. Nós íamos lá nadar, brincar, mas sempre que íamos até lá, íamos acompanhado ou do meu pai ou dos meus irmãos mais velhos. Mas algumas vezes, alguns amigos da rua decidiam pegar a bicicleta para ir à represa. E minha mãe nunca deixou eu ir. Bendito seja a Dona Maria, porque eu perdi muitos amigos nessas idas. E minha mãe fazia exatamente isso. Minha mãe dizia: não vá. Mas mãe, filho de fulana vai, filho de Bertana vai. Foram várias vezes, não tem problema. Não, vamos no fundo, é só no rasinho. Aquele lugar onde eles vão nem tem profundidade, é bem raso, é como uma prainha. Não vai. Fulano morreu lá, outra pessoa morreu lá. Irmãos, quando eram mais jovens, foram lá, quase morreram lá. Você não vai. Mas mãe, nunca a senhora deixa eu ir. Todo mundo pode, quando é que eu vou poder ir? Quase todo filho faz isso, né? Incrivelmente minha mãe falava: então vai, pode ir. Posso ir? Pode. Você não quer ir? Não é sua vontade? Pode ir. Ah, não vou não. Só minha mãe fazia essa tática, ou alguma mãe fazia exatamente isso aí? É o que Deus está fazendo aqui. Não vai, Balaão, não vai. Não adianta você ir, ele não tem como amaldiçoar esse povo. Ah, mas Deus, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Ah, Senhor, é um palácio cheio de ouro e prata. Ah, eu quero ir, então vai.
Ele foi. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus. Olha aqui, está claro aqui o que Deus queria que ele fizesse. Não, Deus, fique tranquilo, eu não vou. Foi como a gente faz com a nossa mãe. Não, mãe, eu não vou. Mas ele foi. E aí diz, acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs a caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado na sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo, olha aqui, a jumenta viu o anjo, Balaão não viu. Parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com o muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi-se adiante e colocou-se num lugar estreito, e não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com sua vara. Verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse, a jumenta falou com Balaão: o que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? Gente, o que você faria se a jumenta falasse com você? Balaão estava tão obstinado que ele nem percebeu, ele começou a trocar ideia com ela. Verso 29. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de bobo? Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo você. Aí a jumenta responde. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer essas coisas, fazer isso com você? Ele disse: não. Gente, eu fico pensando, ele continuou trocando ideia com a jumenta. O cara tá tão louco, tão obstinado para fazer uma coisa, que ele não percebeu que era uma jumenta falando, gente. Como se fosse uma coisa comum. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão se inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Olha o que Deus está falando para ele de novo, hein? Balaão, o seu caminho está me desagradando. Que Deus está dando a última chance para Balaão voltar e falar: Deus, eu quero obedecer a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que tu queres que eu faça. Verso 33. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, a esta altura certamente o teria matado, mas eu teria poupado ela. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Aqui você pensa assim, caiu na real Balaão. Balaão se arrependeu, ele confessou o seu pecado. E ele diz: eu pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se estou fazendo o que te desagrada, ou seja, se essa é sua vontade, né? Se essa é só sua vontade, é quando a vontade de Deus é só a vontade de Deus, não é tudo para você. É quando a vontade de Deus essa é só a sua vontade, Senhor. Não é tudo. Se essa é a sua vontade, então tá bom, eu volto. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens. E deixa eu dizer uma coisa para você. Me ajuda a profetizar aí, para você ficar bem acordado. Diz para a pessoa do teu lado assim: olha, o pior castigo de Deus para você é deixar você fazer aquilo que você quer, se o que você quer está distante da vontade dele. Esse é o pior castigo de Deus para alguém. Senhor, eu quero pecar. Não peca, você vai morrer. Mas eu quero pecar. Não peca, mas eu quero pecar. Então peca. Esse é o pior castigo. É quando Deus te dá permissão para morrer. É quando Deus te dá permissão para se afundar no pecado. Mas fale apenas o que eu disser. E assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Gente, ele confessou o pecado, mas o seu coração não desprezou o pecado. O seu coração desprezou a vontade de Deus que o restringia de pecar. O que ele desprezou não foi o pecado. Não, por que eu estou fazendo? Eu estou indo com Balaque, esse pessoal que quer vencer o povo de Israel, eu não posso ir com eles. Isso é a coisa mais tola a se fazer. Não, ai que porcaria, se eu pudesse ir, eu mudava a minha vida financeira.
Ah, se eu pudesse fazer isso, eu acho que eu mudava a minha vida num só dia, eu resolvia todos os problemas da minha vida. Ai, que pena que eu não posso fazer isso. Ai, que pena que eu não posso pecar. Ai, que pena que eu não posso trair a minha esposa. Ai, se pudesse seria tão bom, eu podia conviver com isso. Ah, que pena que eu não posso ser infiel. Ai, que pena que eu não posso me envolver em alguma corrupção pequena, que não for prejudicar ninguém. Ai, que pena. Enquanto você acha que o pecado, ele poderia te beneficiar, você ainda está debaixo da lei, você ainda não está obedecendo e não está fazendo o que agrada a Deus. Não é confessar pecado. É confessar e abandonar. Olha, o povo de Israel chega para Deus, para Samuel e fala: queremos um rei. Aí Samuel vai a Deus, Deus fala: olha, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Deus, eu idealizei esse povo para eu ser o rei desse povo. Deus queria ser o rei de Israel e cuidar de Israel, mas Israel queria um rei como os outros povos tinham. Mas Deus diz: dê um rei a eles, mas diga para eles que o rei vai pegar o melhor da vinha deles, vai pegar os filhos deles, vai pegar as filhas deles, para servi-los como escravos na guerra. Ainda assim, queremos um rei, e Deus dá um rei para eles, um rei segundo o coração. Deus escolhe um rei segundo o coração deles. E Saul é um rei que representa os anseios dos homens. A Bíblia diz que quando o povo de Israel está no meio do deserto, Deus está cuidando, está dando para eles o maná supre todas as necessidades deles, eles estão em processo de vitória. Em menos de 2 anos, eles poderiam estar na terra prometida, eles começam a pecar e o processo começa a se alongar, e porque o processo se alonga, eles começam a sentir nojo do maná, e eles chegam para Deus e dizem: queremos carne, não aguentamos mais essa massa ruim. Deus está cuidando deles, Deus está fazendo o melhor para eles, e Deus fala: fique tranquilo, Moisés, eu vou dar para esse povo codorna, comida, carne para eles, até sair pelo nariz. Gente, parece minha mãe falando. Sabe quando você está comendo e você está comendo com os olhos? Aí você fala assim: quero mais, você nem terminou. Minha mãe falava: vou colocar, mas você vai comer tudo. Por que você não come primeiro esse, depois você pega outro? Zoião. O que Deus está falando com esse povo? Ah, eles querem carne? Eu vou dar carne para eles até sair pelo nariz. Deus está falando isso, você pode ler depois lá, está na Bíblia. E aí a Bíblia diz que vem uma revoada de codornizes. Gente, não tinha aquela espécie naquela região. Deus faz um milagre, começa a aparecer e cai no colo deles, eles não precisam nem caçar. E eles começam a comer, e a Bíblia diz que no meio daquilo, a ira de Deus se acendeu, e Deus matou milhares deles naquele dia. É quando você começa a insistir numa coisa que Deus não quer que você faça, uma coisa que Deus já te disse não, uma coisa que Deus diz para você: sai disso, uma coisa que Deus diz: para, isso vai te levar à morte, isso vai te destruir, isso está acabando com você, e você começa: não, eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, e Deus fala: então vai, é o que você quer? Faça então. E aí você é destruído, porque você está vivendo segundo a tua própria vontade, não a vontade de Deus. Aí Balaão confessa: ah, eu errei, eu pequei. Agora quem sabe que confessar só não resolve. Quando Saul peca, Saul vai e desobedece a Deus, não extermina os amalequitas. Samuel chega, e quando Samuel confronta, ele diz: eu pequei. A palavra seguinte dele é: mas me honra diante dos meus líderes. Ou seja, você me envergonhou dizendo que eu pequei. Eu sei que eu pequei, mas eu estou mais preocupado com a minha reputação do que com o coração de Deus. Quando você erra, o que você tem que se preocupar não é com o resultado que o seu erro trouxe para a tua vida, é quem você ofendeu. Sabe que é difícil? O Léo pode confirmar isso. O Léo trabalha com muitos casais. Muitas vezes o homem vai confessar no adultério, ele não está confessando porque ele quer cura para o casamento, ele está confessando porque ele entendeu que aquilo traz consequências ruins para a vida dele. Mas quando a mulher fica brava, ele fica triste, porque aquilo traz desconforto para ele. Ele acha que aquilo não pode trazer desconforto nenhum para ele. Ele foi infiel, ele foi desleal, mas ele acha que a mulher dele tem que confiar nele no outro dia, como se nada tivesse acontecido. E a preocupação dele é com o bem-estar dele, não é com a pessoa que ele desonrou, não é com a pessoa que ele ofendeu.
Assim somos nós quando pecamos diante de Deus e vamos confessar porque nós não queremos sofrer a dor que o pecado traz. Mas nós não estamos preocupados com o coração daquele que nos ama. Nós não estamos preocupados com Deus. Nós não estamos preocupados com quem nós ofendemos. Nós não estamos preocupados com a santidade dele que foi desonrada. Saul confessou o pecado e ainda assim perdeu o teu reino. Judas confessou seu erro, devolveu as moedas. Quando o pecado não faz sentir seus efeitos negativos, temos um grande... Quando o pecado faz a gente sentir os efeitos dele, nós temos grande probabilidade de querer resolver aquilo. Mas às vezes não é, porque entendemos que o pecado é ruim e mal. É porque nós queremos nos livrar dos efeitos negativos. Jesus diz em João 14,15: se vocês me amam, e isso aqui é interessante que eu demorei muito para entender esse texto. Eu entendia que a obediência era uma prova de amor, mas não, é um resultado do amor, não uma prova de amor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pensava assim, eu provo que eu amo a Deus obedecendo a Ele. Não, não é isso. Eu só obedeço Ele porque Ele me ama. O amor dele conduziu o meu coração à liberdade. Dá para você entender a diferença disso? Eu não deixo de pecar para provar para Deus que eu amo Ele. Eu deixo de pecar porque a única possibilidade de eu deixar de pecar é quando eu sou envolvido no amor dele. Porque quando eu sou envolvido... nessa palavra, semana por diversas vezes eu chorei na presença do Senhor, dizendo: Senhor, quantas vezes eu fui atraído pelo pecado em pensamento, em olhar, e disse assim: Senhor, eu nunca parei de fazer essas coisas, ou eu desviei meu olhar, porque eu estava preocupado com o seu coração. Eu só não queria pecar, e eu sabia que aquilo era pecado. Me ensine a odiar o que o Senhor odeia. Me ensine a amar o que o Senhor ama. Me ensine a querer o que o Senhor quer. Me ensine a desejar o que o Senhor deseja. Que o meu amor por ti, o teu amor por mim, me leve a um nível de intimidade, que eu olhe para aquilo que te desagrada e aquilo traga desagrado ao meu coração. Alinhe o meu pensamento ao teu. Alinhe a minha perspectiva, não a minha expectativa. A minha perspectiva, o meu olhar. Que eu olhe do mesmo ângulo que tu estás olhando. Que eu veja como tu está vendo. Que eu deseje e anseie. Nos últimos dias, no dia do julgamento, e aqui eu estou terminando, muitas pessoas vão dizer assim: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome profetizamos, e eles serão frustrados, porque eles ouvirão de um Deus onisciente, ou seja, um Deus que conhece todas as coisas, uma palavra dura, assim: eu não vos conheço. Gente, como não ser conhecido por um Deus que conhece todas as coisas? Lógico que ele não está falando de ciência, eu sei quem você é. O que ele está dizendo: eu não te conheço intimamente, nós não temos comunhão. Mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós tivemos obras, nós agimos, nós tentamos te provar algumas coisas, e Deus diz: apartai-vos de mim, malditos. Gente, pelo amor de Deus, eu sou pastor de vocês, eu não quero ninguém ouvindo essa frase naquele dia. Isso encheria o meu coração de tristeza em saber que vocês estiveram debaixo das palavras que eu estava ministrando, e que naquele dia você será frustrado, porque você ouvirá da boca do Senhor que você é maldito, que Ele não te conhece. Agora, se você ama o Senhor, você...
E se eu amo ao Senhor, eu consigo obedecer a Ele. E se eu consigo obedecer a Ele, o temor do Senhor está no meu coração. E se o temor do Senhor está no meu coração, eu sou conduzido à intimidade com Deus. E se eu sou conduzido à intimidade com Deus, eu vivo uma nova vida. E minha alma fica guardada na prosperidade, porque eu ando com Deus. Você entende a lógica? É uma lógica simples. Eu tenho que parar de pecar para poder ter intimidade com Deus. Eu não consigo parar de pecar pela lei, porque a lei, ela até me restringe do pecado, mas o meu coração ainda quer. É o amor que me liberta para querer o que Deus quer. E se eu amo a Deus e quero o que Ele quer, eu não peco. E se eu não peco, pastor, é possível não pecar? O pecado que estamos dizendo aqui é o pecado habitual, não o pecado acidental. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Você não tem que planejar o pecado. Não tem como você viver uma vida que é uma vida de pecado. Se você vive junto e não está casado, case. Se você namora e no namoro você tem relação sexual, ou casa ou larga. Se você quer viver, se você está trabalhando no lugar e para você ganhar dinheiro você tem que mentir, abandone o trabalho ou diga que você não mentirá mais. Se você está no lugar e você aceita propina e você é corrupto, abandone a corrupção. Pastor, eu quero continuar fazendo essas coisas, mas eu não vou fazer porque o Senhor está dizendo que é pecado. Se você está assim, você está restringido pela lei e você ainda não ama o Senhor. Agora, se você ama o Senhor, você odiará o que Ele odeia. Ele odeia todas essas coisas. Dá para entender? Dá para ter clareza na vida que Deus quer de você? E que você não consegue viver a vida que Deus quer para você se você não amar ao Senhor. Deus está à procura de uma noiva santa, pura. Ele vem buscar uma noiva pura, Ele vem buscar uma noiva santa, apaixonada por Ele. Não uma noiva que se relacionou com Ele o tempo todo, restringida pela sua palavra, mas uma noiva que tem prazer nas tuas palavras. A igreja do Senhor é a noiva dEle. Um dia Ele vem nos buscar, e Ele vem nos buscar porque Ele nos ama. Ele quer encontrar uma noiva que espera dizer: Senhor, é isso que nós queremos. Não, Senhor, não vem ainda não, porque eu amo demais a vida que eu estou levando. Não, Senhor, me vem logo, porque tudo que o Senhor tem para mim é melhor do que eu tenho aqui. Teu amor é melhor do que a vida. Me livra de mim mesmo, Senhor. Feche seus olhos. Me livra de mim mesmo, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor, que essa vontade vá crescendo no meu coração todos os dias, e que eu quero me tornar um homem de uma coisa só. Eu sou uma pessoa de tantas coisas, Senhor. As minhas orações ainda têm tantas coisas para conversar contigo. Eu aprendi, Senhor, que a inteligência aumenta coisas, mas a sabedoria diminui coisas. Marta estava preocupada com tantas coisas, e Jesus disse: uma só coisa importa, e Maria escolheu a melhor parte. O Senhor não está triste com você, o Senhor não está nervoso, não está bravo com você, Ele só quer te livrar do teu coração. O arrependimento deve te conduzir à alegria. A Bíblia diz que há uma tristeza que conduz ao arrependimento, e essa tristeza é segundo Deus, mas arrependimento deve te conduzir à alegria. A tristeza conduz ao arrependimento, o arrependimento conduz à alegria, porque quando você muda a mente, você começa a ter prazer na lei do Senhor. A tristeza segundo o homem produz morte, porque ela traz a restrição da punição. Isso mata o homem. Isso é manhã de arrependimento. Talvez você tenha parado de pecar já há algum tempo, mas o desejo ainda continua muito grande dentro de você. Essa manhã de dizer: Senhor, eu quero parar com isso, mas não é porque a tua palavra é só porque a tua palavra disse. Eu quero parar porque eu sei que isso desagrada o teu coração, e eu quero que o meu coração seja desagradado quando o teu também for. Eu quero amar o que o Senhor ama, eu quero desejar o que o Senhor deseja. Muda minha mente, Senhor, a respeito do pecado. Fique em pé no seu lugar. Hoje o Senhor te pôs à mesa para falar com você sobre, falar para você como filho, dizendo: filho, você está muito preocupado com tanta coisa, você está ansioso por tanta coisa, mas eu não tenho te visto no secreto.
Eu não encontrei no teu lugar, no teu coração, nenhum lugar de desejo de intimidade. Você quer respostas, você quer crescimento, você quer prosperidade, mas você não me quer. Mas eu te quero. Assim diz o Senhor. E a vontade agora era aglomerar. Mas eu quero muito dar uma oportunidade para você que está aqui, né? Antes de nós orarmos. Tem alguém aqui essa manhã que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, como seu Senhor, e quer entregar essa manhã. Ou você que se afastou dos caminhos do Senhor, você foi por outros caminhos, você foi fazer do teu próprio jeito, e você percebeu que só está dando tudo errado para você. Talvez as pessoas pensem que está dando tudo certo, mas dentro do teu coração está tudo errado. Você está numa angústia que você nunca tinha vivido. E você quer voltar para Jesus hoje. Quero que você levante uma de suas mãos no seu lugar mesmo. Tem aqui essa mãe, esse filho, neto, a avó e o neto entregando a vida para Jesus. Tem mais alguém aí que quer entregar a vida para Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu quero tanto orar por você. Você fala, escancara, eu quero voltar para Jesus. Eu estava afastada dele, eu quero voltar para Jesus. Gente, essa é a decisão mais certa a ser feita, dizendo: Senhor, eu quero virar para trás meu caminho só me conduziu à morte, só me conduziu à tristeza. Eu quero ter o caminho para a minha vida, eu quero viver contigo todos os dias da minha vida. Tem mais alguém? Essa é manhã de salvação, Deus quer te salvar. Eu não estou te chamando para uma religião. Jesus nunca veio chamar ninguém para religião, Jesus veio chamar para intimidade. Talvez você já tenha aceitado uma religião, talvez queira até pensando em aceitar outra religião. Não é o que nós estamos falando aqui, eu estou entregando a vida para Jesus ser o meu Senhor. A partir de hoje, eu vivo. Então eu quero orar por essa moça e esse jovem. Coloca a mão no coração de vocês assim. Repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor. Vamos junto com eles fazer essa oração. Diga assim: Senhor. Nesta manhã, diante de toda essa comunidade, eu te confesso como o Senhor da minha vida. A partir de hoje, eu quero viver para te agradar, para fazer a tua vontade, não a minha. Ajuda-me a carregar a minha cruz. Ajuda-me a negar a mim mesmo, para que eu possa ganhar a Ti. Senhor, eu quero ser encontrado em Ti. Muito obrigado pela salvação da minha alma, que o Senhor me presenteou gratuitamente através de Cristo. Amém. Senhor, eu quero orar por eles agora. A tua palavra diz que os pecados que nós perdoarmos serão perdoados. Nós declaramos sobre eles perdão de pecados. Declaramos sobre eles libertação. Declaramos sobre eles uma nova vida, Senhor. Que eles possam receber o teu Espírito Santo. E que a partir de hoje a vida deles tenha um novo sentido, um novo significado. Nós abençoamos eles, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu quero terminar orando por aqueles que reconhece, como eu reconheci essa semana, que só não faz um montão de coisa porque a Bíblia diz que não pode. Porque se a Bíblia dissesse que podia, você faria, porque você quer. Mas se você quer parar com isso, você quer começar a agradar a Deus. Ai, que vontade de mandar você descer aqui para nós terminar orando junto, mas não pode. Então coloca a mão no teu coração. Isso é restrição da lei do homem. Eu só não mando você vir aqui porque a lei diz que não pode. Mas minha vontade é que você venha. Mas essa eu posso restringir, a de Deus não. Amém? Coloca a mão no teu coração assim. Se você só põe a mão no coração, se você reconhece que você deixa de fazer um montão de coisa porque a Bíblia diz que não pode, mas que você queria fazer. E que você não quer mais que seja assim. Você quer começar a amar o que Deus ama, você quer detestar o que Deus detesta. Amém?
Se você já está nesse nível, não põe a mão no coração. Minha mão está aqui, ó, cravada no meu peito. Porque eu quero amar o que o Senhor ama. Tem coisas que eu deixo de fazer porque a Bíblia diz que não pode, mas se Ele abrisse as portas, como diz a canção do Israel subirá. Se a porta tivesse aberta, nós fugiríamos. Senhor, quero orar pelos teus filhos agora, esta manhã. E por mim também, Senhor. Livra o meu coração do pecado, Senhor. E ensina-me, Senhor, a amar os teus mandamentos. Ensina-me a encontrar prazer na tua vontade. Ensina-me, Senhor, a encontrar prazer naquilo que o Senhor tem prazer. Senhor, que essa manhã marque uma virada em nossas vidas. Que a resposta dos nossos lábios mudem, Senhor. Que a partir dessa manhã, quando nos perguntarem por que você não faz isso, nós possamos dizer: é porque eu não quero. Mas é tão bom, mas eu não quero. Mas a partir de quando você não quer? A partir do dia que eu tomei conhecimento da vontade do meu Deus. Senhor, eu abençoo e declaro sobre eles santidade, Senhor. Que nasça um novo tempo de santidade na vida dos teus filhos. Você poderia cantar essa canção para nós encerrarmos?